Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo. Meu nome é Carlos Toca e hoje iremos falar sobre depressão e desesperança, fatores de risco para o suicídio. Um assunto muito importante que estamos aí no Setembro Amarelo, né? Onde é um mês que é destinado às doenças psicológicas, né? Iremos ter uma especialista convidada que irá tratar desse tema, e é a nossa querida Juliane Salles. Ela é psicóloga clínica na abordagem terapia cognitiva comportamental, psicóloga educacional e escolar e educadora parental. Então, vamos lá receber a nossa convidada, Juliane. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar sobre esse tema, né? Como você falou aí, né? É um mês voltado para discutir sobre os transtornos psicológicos. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque eu percebo que é um tema que ainda carece de muita discussão. Por mais que hoje a gente já fale muito mais do que antes, tanto a depressão quanto o suicídio, as pessoas ainda têm uma visão equivocada, sabe? Tanto do transtorno quanto do comportamento suicida. Então, para mim é muito bom poder estar falando sobre isso, contribuir de alguma forma, né? E me apresentando bem brevemente, né? Você já descreveu bastante aí. Sou Juliane Alves, psicóloga clínica, também atuo na área escolar, sou educadora parental, então eu trabalho orientando famílias para educar os seus filhos de uma forma efetiva, né, e tenho experiência com o público adolescente e adulto. Então, a temática que a gente vai conversar aqui hoje é algo que eu já vivenciei bastante, né, já pude ter contato tanto na escola, quanto na clínica, quanto com as famílias também. Então, eu sei que é um tema extremamente importante. Então, agradeço o convite. E você falou... Ótimo. Eu que agradeço a sua participação aqui, tá? E espero que a gente tenha uma conversa bem legal que possa instruir as pessoas, né, a conhecerem mais sobre esse tema, né? E que é relevante, ou seja, a gente vive numa sociedade em que o suicídio ele acontece, ele é bem presente. Recentemente aqui a gente perdeu um irmão aqui de uma igreja aqui próximo e abalou todo mundo, né? Sempre acontece no momento em que ninguém espera, claro, mas é algo que a gente tem que tratar e todo mundo, quando acontece, sempre se pergunta por quê? Ele parecia tão feliz, ele não tinha motivos para aquilo, né? Tinha casado, mulher, filho, trabalho, mas o que foi que levou, né, a ele a cometer o suicídio? E aí a gente vai tratar desse... Mas eu acho que eu te cortei. Desculpa, o apresentador é muito mal educado. Nada, que é isso. É interessante essa fala que você trouxe, porque a gente escuta muito isso mesmo. Poxa, nem parecia, né? Parecia que estava tudo bem. E a gente vai entender aqui que nem sempre é um transtorno mental ou comportamentos que a pessoa está tendo ali, né, com a intenção de tirar a própria vida, ele tem cara, né? Tem alguns transtornos mentais que a gente, inclusive, vai falar aqui, que aparentemente, para quem está de fora, está tudo bem. Mas internamente tem muitas questões ali acontecendo que muitas vezes, quando chega o resultado, né, as pessoas ficam mesmo sem entender, porque realmente não parecia. E quando a gente fala do Setembro Amarelo, muitas pessoas não sabem por que é setembro, por que é amarelo, e aí eu gosto muito de enfatizar que o mês de setembro, ele é direcionado para a gente aumentar a discussão sobre o tema, para a gente ter um foco principal voltado nessa temática, né, que também é chamado de valorização da vida, né, o mês de Setembro Amarelo. Mas a prática de prevenção ao suicídio, à saúde mental, é o ano inteiro, né? Então, lá para o final, eu vou trazer algumas orientações do que a gente pode fazer na prática, tanto para se prevenir, para se proteger,
dos acometimentos, né, acontecimentos da vida que afetam o nosso psicológico, quanto para ajudar as pessoas também. Mas isso não deve ser feito, claro, só no mês de setembro, né? Isso é durante o ano todo, todos os dias. É uma prática que a gente precisa mesmo levar para a vida. E o Setembro Amarelo, ele tem esse nome porque lá em 1994, um jovem chamado Mike, um jovem americano, ele morreu, né? Ele tinha 17 anos e ele morreu cometendo suicídio no seu carro, né? Era um carro que ele gostava muito, bem característico dele, esse carro era um Mustang amarelo. Então, o que aconteceu? No dia do velório dele, tanto os pais quanto alguns amigos mais próximos dele distribuíram alguns cartões com algumas mensagens para as pessoas que estavam ali, né? Esses cartõezinhos amarrados com a fitinha amarela. Então, por isso que a gente fala do Setembro Amarelo, porque foi a partir desse acontecimento lá nos Estados Unidos, desse movimento que os pais desse jovem tiveram ali no dia do seu velório, de levar a mensagem de esperança, a mensagem de acolhimento para as pessoas, que essa ideia começou a se propagar lá pelos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil em 2015. Então, a gente pode até dizer que é relativamente novo. Esse movimento, essa discussão aqui no Brasil, ela ainda é muito nova. Ela veio para cá há poucos anos atrás. E ainda hoje, tem pessoas que têm dificuldade de compreender a verdadeira importância dessas discussões, porque algumas pessoas imaginam que quando a gente fala sobre isso, a gente está incentivando a prática. Mas, na verdade, o ato da gente estar discutindo é uma forma preventiva, porque muitas vezes as pessoas estão lidando com problemas que nem sabem que realmente é um problema. Acha que faz parte, que é só uma dificuldade que todo mundo passa por isso, e vai agravando, e aí quando vê, né, muitas vezes cai no ponto, né, de tirar a própria vida. Então, antes de tudo, falar sobre isso, né, também informar, também conscientizar, mas antes de tudo, prevenir. Então, por isso que é tão importante. Essa história do Mustang amarelo, né, que interessante, eu não sabia. Para mim era aleatória a escolha da cor. Feito, tem tantos, né, tipo, ou Novembro Azul, Outubro Rosa, e aí as pessoas estavam escolhendo as cores aleatoriamente. Vou até agora pesquisar o significado dos outros, por que azul, por que rosa, que foi interessante essa história aí do... Isso aconteceu nos Estados Unidos, foi? Isso, nos Estados Unidos. Legal. E como, Júlia, a gente consegue... Estou falando Júlia, pela intimidade, né? Juliana é minha madrinha de casamento. Então, estamos em casa. Sou formada chamada de Júlia. Mas vamos lá. Juliane, como a gente consegue, o que é, né, na verdade, a depressão, e como a gente consegue diagnosticar? Eu acho que, claro que o diagnóstico só um especialista na área consegue validar, mas algum indício que a gente possa ter, algum sintoma que a gente possa identificar nas pessoas que estão ao nosso redor, parentes, amigos, que a gente possa dizer, ó, fulaninho, acho que ele não está se comportando bem, está na hora dele procurar um psicólogo. Defina para a gente primeiro o que é a depressão e depois as características. Ótimo. Assim, a depressão, ela é um transtorno psicológico, certo? Dentro dos vários transtornos psicológicos, a gente tem algumas categorias. E a depressão, ela está dentro da categoria dos transtornos de humor. Então, ela é um tipo de adoecimento psicológico mesmo que impacta diretamente no estado de ânimo da pessoa. Então, as principais características que a pessoa vai inicialmente perceber, tem algumas questões cognitivas, comportamentais também, né? Mas o estado de humor, o estado de ânimo, ele é o primeiro, né? O mais forte que a pessoa consegue perceber. Então, a depressão impacta diretamente na energia da pessoa durante o dia, na motivação para fazer as atividades,
Então, é um transtorno que impacta várias áreas da vida da pessoa. Impacta no trabalho, porque a produtividade ela pode cair, né? Impacta nos relacionamentos. Aqui Então, tinha uma senhora aqui, próximo aqui da minha casa, que ela me viu crescer. Ou seja, eu, criança, eu andava com o neto dela e a gente sempre vivia junto, brincava, tudo, sempre ia aparecer na casa dela. E ela sempre era muito ativa. Ela sempre que eu chegava na casa dela, ela me recebia muito bem. Ela, sente aqui, meu filho, toma um pedaço de bolo, suco e tome. E eu saía de lá com uns 2 quilos a mais. E aí ela teve depressão. E a partir desse momento, quando eu vi ela, quando você só, ela está com depressão, eu fiz, sério, dona Francisca, eu vou lá visitar ela. E aí eu fui visitar ela. Quando eu cheguei lá, foi exatamente o que você disse. O estado de ânimo dela parecia que ela era o corpo sem a alma. Fiz, não é mais dona Francisca aqui. Parece uma outra pessoa. Ela já não tinha mais ânimos de antes, era cabisbaixo, que eu ficava, meu Deus, o que foi que aconteceu com ela? E exatamente, quando tu falou, agora só me veio ela na cabeça. E exatamente ela estava com depressão. E é isso mesmo, e a gente escuta muitas pessoas falando, né? Eu não tenho nem coragem para levantar da cama. E muitas pessoas podem achar que é num tom de exagero, mas não é. Porque isso acontece porque a química cerebral está alterada. Tem alguns neurotransmissores, né, que é o que faz o nosso cérebro funcionar, né, e, consequentemente, nosso comportamento. Então, na depressão, tem alguns neurotransmissores que eles estão muito baixos. Né? Tem a dopamina, que a dopamina ela é o principal neurotransmissor responsável pela nossa motivação, né? Pelo nosso estado de ânimo, pela nossa sensação de prazer. Junto com isso, tem a serotonina também, tem a noradrenalina. Então, é a química do cérebro, sabe, que está desregulada. Não é simplesmente chegar para a pessoa e falar, faz um esforço, levanta, vai dar uma caminhada. A gente precisa, né, de recursos cerebrais mesmo para fazer essas coisas. E como normalmente a gente já tem essa química do nosso cérebro regulada, a gente imagina que a gente funciona desse jeito em qualquer situação. Mas uma pessoa com depressão, ela está com essa química totalmente afetada. Então, não é simplesmente chegar e dizer, levanta, por que você está desse jeito? Né? Causa esse estranhamento, né? Como você deu o exemplo, era uma pessoa bem ativa e, de repente, está desse jeito. Mas são características típicas mesmo da depressão, né? E aí, a gente da área da saúde, né, da psicologia, da psiquiatria, a gente se baseia no manual de transtornos psicológicos para entender os sintomas de uma depressão. Como você falou, precisa de um profissional para dar o diagnóstico, porque não é uma característica pontual que vai dizer que você está no quadro depressivo ou não. O DSM, né, que esse manual que a gente se baseia, ele traz 9 sintomas para poder dar uma base e identificar se a pessoa realmente está apresentando um quadro depressivo. E aí, desses 9 sintomas, né, é necessário que a pessoa... Deixa eu só pontuar, Júlia. Como tu falou, que é uma desregulagem química, né, no cérebro, que faz com que a pessoa perca esse estado de ânimo, né, esse impulso que você tem de levantar, de buscar algo melhor, porque eu escuto muito, ou seja, porque hoje depressão é o mal do século, né? Então, em toda família, você tem família, amigos do seu rol relacional ali, você acaba tendo alguém com esse estado. E você acaba vendo muitas pessoas que estão ao lado delas, achando que ela está daquele jeito porque ela quer. Um exemplo. Se a fulaninha está lá, sei lá, ela não se arruma mais,
está cada vez pior e fica tomando remédio e o pessoal acha que ela deve porque ela não procura se levantar, de tomar sol, de fazer alguma coisa, seja. Mas só que o grande problema é que dentro da cabeça dela, o que faz ela tomar esse ato está com problema. E as pessoas não têm a consciência disso. Elas acham que ela acaba tomando por um dia que ela acorda mal e faz. Eu tenho que ir trabalhar. Ou seja, eu estou mal, estou meio ruim, mas eu tenho que ir. E ela se toma uma energia de ânimo, né? E vai fazer as suas coisas. Enquanto a pessoa com depressão, ela não consegue fazer isso. Não é isso? Exatamente. E por isso a gente tem que ter muito cuidado com o olhar de julgamento mesmo, sabe? E é importante a gente estar falando sobre isso aqui justamente por isso, porque geralmente as pessoas que têm esse discurso de levanta da cama, vai dar uma caminhada, nem sempre ela está criticando, né? Em alguns momentos ela está mesmo querendo motivar, ela está querendo ajudar a pessoa, mas a falta de informação, o fato de não entender realmente o que está acontecendo, acaba gerando esse olhar de que, poxa, talvez se você fizer dessa forma, você consegue, mas a pessoa não consegue entender a profundidade daquele problema, né? Que não está em simplesmente tirar um dia para fazer isso. É um estado, é um padrão de funcionamento que a pessoa já está condicionada naquele momento. E é importante também a gente falar que nunca é um único fator que causa depressão. Então, nunca é tanto a depressão quanto o suicídio. Nunca é um problema financeiro que eu tô, sabe? Sempre é uma coisa e outra. Tanto é que, em muitos casos de depressão, as pessoas que desenvolvem quadros até mais graves mesmo, elas já têm componente genético ali, que predispõe elas a desenvolver a depressão ao longo da vida. Então, são pessoas que provavelmente têm um pai, têm uma mãe, ou um irmão, um parente muito próximo, que tem depressão, e a pessoa ela já nasce predisposta, então ela já tem componentes genéticos ali, que diante de situações mais difíceis, mais desafiadoras, essa pessoa vai ter muito mais probabilidade de desenvolver um quadro depressivo, de ter seu funcionamento cognitivo, sua química cerebral alterada, diferente de uma pessoa que não tem esse componente genético. Então, é muito delicado a gente falar sobre isso, porque são causas multifatoriais. São vários motivos que levam uma pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Claro que as situações da vida têm um papel fundamental, têm um papel principal para desencadear, né, um quadro depressivo, mas nem sempre é uma situação pontual, né? Às vezes a pessoa já carrega ali com ela fatores que vão facilitar, né, que ela desenvolva aí esse transtorno. Então é bem delicado falar sobre isso. Entendi. E aí, então, como a gente estava falando, né, tem algumas características que são importantes a gente perceber, até também para não confundir um momento de tristeza com um quadro depressivo. Não é bem assim. Tanto é que para diagnosticar a depressão, a gente precisa de pelo menos 5 dos 9 sintomas que o DSM traz. E que esses sintomas estejam presentes pelo menos por 2 semanas. Né? Estão presentes ali todo dia, por pelo menos 2 semanas. E desses 5 sintomas, um deles necessariamente precisa ser humor deprimido ou perda de interesse. Interesse ou prazer ali pelas atividades que a pessoa costumava ter, né? Ter ânimo, ter prazer, ter interesse de fazer. Então, necessariamente, um dos sintomas é esse. E outro aspecto que necessariamente precisa estar presente para fechar um quadro de diagnóstico de depressão é mudança no funcionamento prévio. Então, o que é que seria isso? Desses 9 sintomas que a gente vai ver aqui, é importante que antes a pessoa não apresentasse isso. E a partir de determinado momento, ela passou a apresentar. Então, a gente vai falar de coisas aqui que não são características da pessoa, mas são sintomas, são aspectos que surgiram a partir de determinado momento.
E aí eu vou pegar minha fila aqui, para não falar nenhum sintoma errado. Vou falar os 9, né? O primeiro deles, humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, uma sensação de tristeza profunda, muitas vezes sem um motivo específico. É uma sensação de vazio, de falta de esperança. Outro sintoma, né, é a diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades que a pessoa gostava de ter, de fazer antes. Perda ou ganho significativo de peso, né? Então, ou vai para o extremo ou vai para o outro. Ou perde muito peso, ou tem um ganho de peso ali significativo. Da mesma forma para a alimentação. Ou aumenta o apetite da pessoa, ou diminui bastante, né? Então, sempre indo para esses extremos. Insônia ou hipersonia. Então, mais dois extremos aí. Ou a pessoa tem muita dificuldade para dormir, que é a insônia, ou ela tem muito sono. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela estava num quadro depressivo grave e ela já chegou um dia, no momento que ela estava em crise, né, com sintomas muito fortes, ela passou mais de 24 horas dormindo. Assim, ela estava na cama, acordava muito brevemente, mas nem levantava, dormia novamente. Então, a depressão tem disso. Ou muitas pessoas falam da insônia, deita, mas não consegue dormir, ou acorda no meio da noite, ou tem essa hipersonia, isso também é muito característico. E outro ponto também que vai para os dois extremos, que é ou agitação ou retardo motor. Então, as pessoas percebem, né, que a pessoa que está com depressão, ou ela fica mais agitada, sabe, no estado de, até nos movimentos corporais, na fala, no ritmo de atividade, mais agitado ou mais lento, né? Então, por isso que é interessante a gente ver isso, porque é aquele ponto que eu falei, nem todo transtorno, né, nem todo estado psicológico que está afetado, ele tem cara, ele demonstra. Então, quando a gente fala de depressão, a gente já tem o estereótipo, né? Aquela pessoa que está mais para baixo, que está bem lenta, sem ânimo, mas também tem um outro lado, né? A pessoa ela pode estar super ativa, super agitada, e aí as pessoas acabam que nem percebem que isso pode ser um sintoma da depressão, né? Acaba achando até que a pessoa está bem demais. Olha como ela está ativa, olha como ela está animada, né? Como ela está rápida aí nas suas atividades, mas pode ser também um sintoma da depressão. Por isso que é tão importante a gente se informar. O sexto sintoma é fadiga ou perda de energia, quase todos os dias, né? É um ponto muito característico, principalmente daquele discurso, não consigo nem levantar da cama, é a fadiga que está presente. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva. Esses daqui são componentes mais cognitivos, mais da emoção. Então, a pessoa se sente culpada com muita frequência, em situações que não cabem para ela ter esse tipo de sentimento de culpa. Mas o quadro depressivo, ele acaba impactando a pessoa dessa forma. Ela se vê de forma mais negativa, ela se coloca como responsável por coisas muito negativas no dia a dia. O oitavo é a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. Então, mexe, né, com a produtividade cognitiva. A pessoa fica com dificuldade para focar, para lembrar, né? Também é uma característica a pessoa ficar muito indecisa, começar a apresentar muita dificuldade para tomar decisões. E, por último, o ponto que liga totalmente a depressão aos quadros de suicídio. Pensamentos recorrentes de morte, de ideação suicida recorrente, sem um plano específico, ou uma tentativa de suicídio ou um plano específico para cometê-lo. Então, aí a gente vê que a depressão, ela está diretamente ligada aos quadros de suicídio, né? Justamente por essa perspectiva da vida mais negativa. É como se a pessoa estivesse enxergando a vida por lentes muito escuras, sabe? Por uma lente negativa. E ela enxerga as situações dessa forma, ela se enxerga dessa forma, então está intimamente ligada ao suicídio, porque
a principal característica, né, do que leva a pessoa a um comportamento suicida é a desesperança, é a falta de esperança. E a depressão traz muito isso para as pessoas que estão acometidas. Então, acho que por essas características aí a gente consegue perceber bem, né, a relação entre esses dois pontos. Quando você estava falando aí dos sintomas, teve uma parte aí que parecia que você estava falando de mim, de um momento da minha vida. E aí eu tive ali perto dos 20, 21 anos, eu tive uma desilusão amorosa. Teve um relacionamento que acabou. E quando esse relacionamento acabou, desencadeou muitas das coisas que você falou aí. Ou seja, eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu sempre achava que eu era o culpado das coisas. Eu sempre me diminuía. E aí esse relacionamento acabou de um jeito. Ou seja, a menina foi, arranjou um outro cara, foi-se embora. E aí eu fiquei na merda, né? Fiquei lá. Meu irmão, não acredito nisso. E aí eu fiquei achando que eu era o pior cara do mundo. Achava que não só ela, como qualquer outra mulher poderia achar, se eu tivesse em comparação com qualquer outra pessoa, né? Eu não conseguiria ver virtudes em mim que pudesse ser destacadas, né? E eu fiquei, meu irmão, não acredito nisso, velho. E era interessante que eu dentro de mim, eu sabia, não, existe alguma coisa em mim que não está bem, porque eu nunca pensei assim. E é sempre, por um exemplo, né? Eu sempre gostei muito de fazer academia, de malhar, e eu achava que uma outra pessoa ela era mais forte do que eu, um exemplo, tá? E aí eu fiz, não, isso não faz sentido, pô. Visualmente, sei lá, eu tenho o corpo mais malhado do que aquela pessoa, mas o meu psicológico não consegue enxergar isso. Eu não consigo discernir entre a realidade e o que eu sinto. Eu comecei a me trabalhar desse momento de fazer, eu estou com algum problema. E aí, nessa época, ou seja, não se ouvia falar de psicologia. Eu não tinha acesso a nenhum psicólogo, a nada. E eu fiquei meio que sempre me trabalhando. Uma outra coisa também que acarretou era o pensamento de suicídio, como você falou. Eu tive vários momentos, eu pensava em me matar. Tinha um amigo meu que eu ia para a casa dele estudar e, tipo, ele morava num prédio e eu ficava, vou me jogar da janela da sala da casa dele. Quando eu disse, fulaninho, pega água para mim, quando ele sair para pegar água, eu vou me jogar da janela. E aí eu ficava, caramba, se eu fizer isso, depois que eu morrer, tal, vai ocasionar um problema para ele. Porque as pessoas vão dizer, ele se atirou da janela da sua casa, então a polícia vai lá investigar, pode ser que pensar que ele tenha me jogado, e eu ficava, caramba, não posso fazer isso com ele. Não era nem comigo. Eu pensava no mal para ele que eu ia causar. E ia adiando esse meu plano, né? Até chegar no momento que eu comecei exatamente esses pensamentos começaram a diminuir, né? Foi se passando o tempo, e aí foi muito tempo, ou seja, não foi algo de um mês, 2, foi quase 2 anos pensando nisso direto. E o pior momento que eu sentia era quando eu estava só. Eu estar só era a pior coisa do mundo. E não era só, tipo, de estar sozinho num quarto, não. Era de não ter alguém que falasse comigo. Que uma pessoa que me tirasse dos meus pensamentos. E era exatamente isso que acontecia. Um exemplo, eu pegava o metrô e o metrô lotado.
eu estava cheio de gente ao meu redor, mas estava sozinho. Ninguém estava conversando comigo. Não tinha uma pessoa que me desse atenção e dissesse fulano de tal. E aí, ou seja, eu ia deixar os meus pensamentos e ia dar atenção para aquela pessoa que estava falando. E aí eu ficava muito preocupado. Eu, Senhor, eu vou entrar dentro daquele metrô, vai ser tão ruim. Por favor, meu Deus do céu, coloque alguém que venha conversar comigo. E aí, às vezes, acabava acontecendo de encontrar alguém conhecido e era o meu refúgio. Eu fazia glória a Deus e ficava conversando com aquela pessoa o tempo todinho. Mas era exatamente esses 9 sintomas que tu citou, foi algo muito parecido aí que eu passei. Uhum. E é interessante tudo isso que você está falando, porque o pensamento, ele é um fator-chave aí, né, nesses casos. A gente tem 3 elementos, todo ser humano, né, nós temos 3 elementos que se relacionam de forma retroalimentativa. Então, um acaba influenciando no outro, que são os nossos pensamentos, nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, a forma como a gente pensa gera na gente uma emoção que leva a gente a se comportar de determinada maneira. Ou vice-versa, às vezes a forma como eu estou me sentindo vai me levar a ter determinados pensamentos ou interpretações da situação e me levam a me comportar de determinada maneira. Então, você trouxe muitos pensamentos que são de desesperança. E teve algo bem interessante que você falou, que foi que você via, assim, o seu corpo, né? Você tinha provas reais ali de que você era mais forte, mas na tua mente isso não funcionava. Na tua mente não conseguia enxergar isso. E é grande parte do trabalho da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, quando ela trabalha a depressão, é trazer essa interpretação, esse pensamento para a realidade. Porque uma pessoa que está com depressão, ela tem muitos pensamentos distorcidos, sabe? Distorcidos da realidade. Então, dentro da terapia, a gente trabalha para trazer essa perspectiva, esse funcionamento cognitivo, essa interpretação da pessoa de volta para a realidade, ajudando ela a ter uma visão mais funcional das coisas. Porque na depressão, a interpretação que a pessoa tem é muito negativa, é mais para o lado negativo. E por mais que ela tenha provas ali de que não é dessa forma, o seu funcionamento acaba distorcendo, né? Os pensamentos, as interpretações acabam ficando distorcidas. Tem um tipo de pensamento distorcido que na TCC também a gente trabalha muito isso com os pacientes, identificar pensamentos distorcidos, questioná-los, trazê-lo para a realidade, para gerar um funcionamento mais saudável para a pessoa. E tem um tipo de pensamento distorcido que ele chama raciocínio mental. Então, é como se você pensasse a partir do que você está sentindo. Então, vamos supor aqui, eu tô muito nervosa com uma festa que eu vou hoje de noite. Então, se eu tô nervosa desse jeito, quer dizer que alguma coisa ruim vai acontecer. Para a pessoa que tá com depressão, tô muito triste, eu tô muito para baixo, tô sem perspectiva, sem esperança de que as coisas melhorem. E aí, na mente daquela pessoa, essa é a realidade. Na mente daquela pessoa, realmente não tem mais perspectiva, não tem mais nenhuma possibilidade de ela sair desse estado, né, da situação melhorar. Então, é um pensamento que está distorcido. Acaba afetando todo o funcionamento da pessoa. E agrava esse sentimento de desesperança. E por isso que, quando a gente fala da depressão, a gente não está falando de uma tristeza pontual. A gente não está falando necessariamente de uma dificuldade financeira que eu estou passando e eu estou com problema. É muito mais do que isso. É como uma bola de neve, sabe? Várias coisas ali vão juntando. É uma situação que aconteceu aqui, que afetou o meu psicológico e que está me fazendo enxergar de forma distorcida, que está aumentando essa desesperança. E às vezes tem fatores genéticos meus ali que estão contribuindo, minha química cerebral não está ajudando e gera um sofrimento, gera uma dor, uma desesperança tão grande que tudo que aquela pessoa enxerga é um túnel sem fim, assim, sabe? É um fundo do poço sem saída.
e tudo que ela consegue enxergar é a necessidade de fazer isso parar, de fazer essa dor parar, esse sofrimento parar. Por isso que quando a gente fala do suicídio, a gente não está falando de uma pessoa que quer tirar a vida. Estamos falando de pessoas que estão desesperadas ao ponto de querer que aquela dor acabe, sabe? Então, pessoas que têm o comportamento suicida, na verdade, elas estão tentando fazer a dor parar. Porque dentro do nível de consciência que elas estão condicionadas naquele momento, elas não conseguem enxergar outra saída. E por isso, mais uma vez, eu enfatizo a importância da gente conversar sobre isso. Porque se aquela pessoa está condicionada a uma forma cognitiva que está enxergando tudo na perspectiva muito negativa, se ela tem alguém ali do lado que tem consciência de que ela está afetada, de que ela está enxergando dessa forma, essa pessoa que tem essas informações entende que aquilo pode ser um indício de quadro depressivo e que pode levar a um comportamento suicida, essa pessoa vai estar apta para ajudá-la, né? Então, é por isso que a gente fala sobre depressão, é por isso que a gente fala sobre suicídio. Primeiramente, porque é uma atitude preventiva. Sobre essa parte do suicídio, na mídia, né, ela meio que ela não revela, né, esses dados, ou seja, de pessoas que se suicidam, também porque tem essa mesma teoria de se a gente revelar esses dados, vai impulsionar as pessoas a fazerem, né, o mesmo. E eu acho engraçado que eles fazem isso com suicídio, que eu até acho que tem uma certa lógica, ok, mas existem outros crimes que acontecem e eles divulgam escancaradamente, feminicídio e tudo mais, e isso também, de uma certa forma, também impulsiona. Mas, tudo bem. Mas vamos falar do suicídio. E tu teria algum dado desse, Júlio, para a gente, que a gente possa comparar a quantidade de suicídios que acontecem, faixa etária, sexo, né? Se acontece muito com os homens ou com as mulheres. Tu teria alguma informação dessa? Sim. E antes de eu trazer os dados, só reforçando isso que você falou sobre a mídia não abordar muito sobre isso. E é como você falou, faz sentido, porque a gente precisa ter muito cuidado também na forma como a gente vai abordar esse tema, para não acabar passando uma imagem muito romantizada, no sentido de que acaba culpando as outras pessoas, sabe? Acaba gerando culpa nas pessoas que estão perto de pessoas que tiveram comportamentos suicidas e não agiram ali naquele momento, né? E aí precisa ter cuidado mesmo na forma como vai falar. Isso não quer dizer que a gente não pode falar. Na verdade, a gente precisa, né? E mais do que simplesmente falar, a gente precisa se informar, entender do que é que a gente está falando para levar essa consciência para as pessoas, né? Até porque tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: aquilo que a gente não conhece não existe para nós. Então, se eu não conheço essas características, se eu não conheço esses sintomas e tudo que eles podem causar, até que ponto, até que tipo de comportamento eles podem me levar, eu não tenho como trabalhar neles, porque eu não conheço. Isso não quer dizer que eles não estão ali, né? Quer dizer que eles não existem para mim, porque eu não conheço, mas ele continua ali, ele continua agindo, ele continua levando pessoas ao ponto do desespero máximo, né? Que aí acaba gerando um comportamento suicida. Então, por isso a gente precisa entender o que é isso, por que isso acontece. E aí eu tenho alguns dados aqui, inclusive o meu trabalho da conclusão de curso que eu fiz na faculdade há uns anos atrás, eu falei sobre o suicídio entre profissionais da psiquiatria, né? Na época eu estava fazendo estágio lá no IMIP, no hospital do IMIP, e eu tive acesso a profissionais da área e, inclusive, né, alguns relataram que conheciam colegas de profissão, né, que já tiveram determinado comportamento, não necessariamente do hospital,
mas é um comportamento que está muito presente em muitos níveis, né? Você falou aí sobre a população, né? Entre homens, mulheres. O suicídio em si, o ato consumado do suicídio, ele é mais prevalente nos homens, mas o comportamento suicida, né? A tentativa de suicídio, o planejar o suicídio em si, ele é bem equivalente ali entre homens e mulheres, né? E um dado importante, né, quando a gente fala que o homem, ele chega muitas vezes ao ato em si, a consumar o ato do suicídio, né, está muito atrelado às ferramentas que eles utilizam, né, para realizarem esse tipo de comportamento. Geralmente os homens, eles têm mais acesso a armas de fogo, então, assim, são meios que muito dificilmente a pessoa não vai consumar o seu ato. Então, é um fator que contribui para que essa prevalência aí seja bem maior no público masculino. Mas tem outros dados também, deixa eu dar uma olhada aqui, que são bem importantes. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades ao redor do mundo têm depressão. Então, 300 milhões é um número muito grande. Isso são casos estimados, com base nos casos que foram diagnosticados. E quantas pessoas não passam por todos esses sintomas que a gente viu aqui e sequer procuram ajuda, né? Então, a gente pode deduzir que esse número ele é bem maior, mas a estimativa que a gente tem é de 300 milhões de pessoas pelo mundo. E a prevalência, embora possa acontecer em todas as idades, inclusive desde a infância, a prevalência é no público jovem para adulto. Então, pessoas entre seus 15, 16 anos, até os 25, 26 anos, né, até os 30 anos é onde tem uma prevalência maior. Então, é no público jovem. Se fala muito também, né, da sociedade que a gente vive hoje, sociedade de mídias sociais, de muita comparação, de pouca escuta, né, as pessoas têm dificuldade mesmo, assim, para parar e realmente ouvir o outro. Então, isso reflete um pouco da nossa sociedade também. Tem outro dado aqui, que na população brasileira, a prevalência é de 15% da população. Então, estima-se aí que pelo menos 15% da população do Brasil tem quadro depressivo. E tem uma pesquisa... Muito alto esse valor. Muito alto. Inclusive, se a gente for parar para pensar no quanto esse tema é falado, né, no quanto isso é veiculado, isso é noticiado. Quando a gente compara a prevalência, realmente fica bem discrepante. E foi feita uma pesquisa em 2021, né, no período ainda da pandemia, foi uma pesquisa da Fiocruz, e eles pontuaram uma morte por suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E para cada morte, temos outras 20 tentativas. Então, é um número muito alto. É um número muito alto. Por mais que a gente não escute falar, por mais que a gente não tenha muitas notícias sobre isso, está acontecendo, né? Só nesse tempo que a gente está aqui, uma pessoa já tentou suicídio, uma pessoa já consumou o ato suicida. E outro dado aqui, que também foi importante da pandemia, é que na primeira onda da Covid-19, houve um aumento muito significativo das tentativas de suicídio nas regiões Norte e Nordeste. E é interessante porque são regiões que economicamente são mais vulneráveis no Brasil. Então, esse fator da condição financeira também impacta bastante, até porque pessoas com poucas condições financeiras têm menos condições de se cuidar, de buscar ajuda. Então, eu acho que esses dados são bem expressivos para tudo que a gente está falando aqui. Verdade. Tem alguma dica, ou seja, algo que a gente possa observar na pessoa para a gente ter um alerta desse estado de, seja meio que de depressão já passando para o suicídio? Uhum. Deixa eu só te dar algo que aconteceu comigo. Eu tinha um amigo, isso na época da adolescência ali, eu acho que eu tinha acabado de passar no vestibular, e aí eu tinha entrado na faculdade, e aí eu fiquei
meio que a nossa igreja era uma igreja pequena e todo mundo soube, né, que eu tinha passado e tal. E querendo ou não, eu vim de uma de uma comunidade, ou seja, vim de uma sociedade, de uma parte da sociedade aí mais pobre, e o que eu tinha feito ali, ou seja, ter conseguido passar numa universidade pública, tudo mais, num curso que era muito concorrido, que era engenharia mecatrônica, era o segundo curso da área de exatas mais concorrido. Acho que da universidade era o segundo curso, acho que era o primeiro era medicina, ciência da computação, em terceiro lugar vinha engenharia mecatrônica. E aí esse menino vai e passa. Pô, e aí todo mundo ficava perguntando para mim sobre o que era, o que, é que eu ia fazer. E aí esse jovem, ele também conversava muito comigo sobre isso. E teve um dia que no meio dessa conversa, que meio que ele, esse feito que aconteceu comigo, né, fez com que ele se aproximasse de mim. E aí ele começava a falar perguntando sobre engenharia, robótica. E aí teve um dia que ele fez: Carlos, eu estou com vontade de me matar. Eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Eu fiz: oxê, por que você está dizendo isso, cara? Por que você vai fazer isso? Não tem motivo para você fazer isso. E aí a gente conversou ali meia hora, e aí eu tentei colocar argumentos para que ele não fizesse. Ele veio dizer que a vida dele estava muito ruim, que a família dele não amava ele, que ele estava só e tal. Eu fiz: não é verdade isso que você está dizendo, cara. Claro que sua família lhe ama. E aí dei alguns indícios de que a família dele ligava para ele. E aí pronto. E a gente finalizou a conversa e eu acho que na faixa de uma semana, 15 dias depois, ele cometeu o suicídio. E poxa, eu acho que eu não dei a devida atenção que precisava. Eu acho que eu recebi essa informação e eu não procurei a família dele para dizer um exemplo. E eu fiquei mal quando soube. E aí nossa, cara, e agora? E aí e aí a pergunta que eu fiz, né? Quando é que a gente sabe quais são os indícios, né, que essa pessoa ela está no estado depressivo e está prestes a cometer o suicídio? Quais são esses sinais que ele As pessoas, elas sempre dão os sinais. Nunca acontece de repente, de forma súbita. Às vezes a gente não consegue perceber. O que a gente percebe é o comportamento súbito, mas dentro daquela pessoa já tem processos acontecendo ali há muito tempo. E cada pessoa expressa de uma forma diferente, né? Então, tem pessoas que podem fazer como esse seu colega fez, né? Então, chegar para conversar com alguém quando já está muito difícil ali a situação. Outras pessoas trazem algumas falas e, antes de tudo, trazendo até para possivelmente alguém que possa estar passando por um momento parecido, uma situação parecida. É importante entender que nunca é normal ter pensamentos de morte. Nunca é normal. Claro que em diferentes níveis. Mas não é normal ter pensamentos de querer morrer, ter desejo de querer tirar a própria vida. Esse já é um indício básico para entender que algo não vai bem. Para entender que você precisa de ajuda, precisa de atenção. Então, talvez surjam pensamentos do tipo: eu não queria mais estar aqui, tudo que eu queria era dormir, nunca mais acordar, né? Esse é um exemplo de pensamento que dá um sinal ali de alerta de que algo não está bem. Se esse tipo de pensamento está acontecendo, ele precisa de atenção. E aí tem algumas frases que, né, de acordo com algumas pesquisas que foram realizadas, que as pessoas, elas costumam falar, né? Às vezes até num momento ou de uma forma mais descontraída, as pessoas costumam soltar frases mais com esse teor. E aqui tem algum exemplo de frases que a gente precisa ficar atento quando alguém fala. Do tipo: eu não quero mais dar trabalho para ninguém. Então, está muito ligado com aquele sintoma lá do sentimento de culpa, né? Eu sou um peso na vida das pessoas. Eu não quero mais dar trabalho para ninguém.
Ninguém sentiria minha falta se eu sumisse. Eu só causo problemas. O mundo seria melhor sem mim. A vida não vale a pena. Seria melhor acabar com tudo isso, né? E aí, algumas pessoas podem até dizer, mas está só querendo chamar atenção. Tá, mas se a gente for parar para pensar, se a pessoa realmente está querendo chamar atenção e está precisando falar esse tipo de frase, está sentindo esse tipo de emoção mesmo, está tendo essa perspectiva, por mais que ela esteja querendo chamar atenção, é uma forma bem assim, bem grave de querer chamar atenção. Então, em qualquer cenário, essa pessoa precisa de ajuda. Esteja ela cometida de um transtorno, esteja ela aqui muito do senso comum falando, querendo chamar atenção, de qualquer forma, é um comportamento que precisa de ajuda, porque ninguém que está bem vai querer chamar atenção dessa forma, né? Então, a gente não pode ignorar isso. Outro ponto também são comportamentos que a gente precisa estar atento. Então, se a pessoa ela começa a se isolar mais, né? Se você começa a perceber alguns daqueles sintomas que a gente falou lá dos 9, então a pessoa está mais desmotivada, não tem mais prazer em sair com os amigos como tinha antes, né? Tá falando esse tipo de frase, ou mesmo tá apresentando autolesão. E quando a gente fala de autolesão, muita gente tende a associar apenas a se cortar, né, ou fazer feridas mais profundas no próprio corpo, mas nem sempre. Às vezes, são pessoas que, quando estão com raiva, começam a se bater, puxam o cabelo, né? Então, elas começam a ter um comportamento mais agressivo consigo mesmo, né? São sinais claros de que algo ali não vai bem. E aí, algumas orientações, né, que eu trago para a gente caminhar para o final. Tem alguma questão desses pontos de alerta aí que você queria falar? Eu vou caminhando mesmo para o final. Era isso aí mesmo. E aí, exatamente, eu acho que é interessante também a gente orientar agora, que eu acho que na época foi o que faltou para mim. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? Se depois que eu identifique, ele vai chegar para mim e vai dizer, quando você estava falando aí dos possíveis alertas, eu já fiz uma lista de pessoas na minha cabeça aqui, que exatamente elas têm esse comportamento de achar que é um peso no mundo, ninguém vai sentir a falta dela, dizer que quer sumir, não quer aparecer mais, que tem gente que diz que eu vou passar uma semana sem aparecer, vou ficar trancado dentro de casa para que ninguém sinta a minha falta. E aí, exatamente, e às vezes passa pela nossa cabeça que é algo, está querendo chamar a atenção, está querendo receber, que a pessoa fique bajulando ele, né? Acaba passando pela nossa cabeça isso, que é um pensamento errado, tá? E aí, exatamente, provavelmente, isso passa na cabeça exatamente de quem não tem a orientação para ajudar. E aí, qual seria essa orientação? Então, primeiro ponto que é fundamental, tanto para ajudar as pessoas que já estão numa situação difícil, quanto para prevenir mesmo. E quando eu falo da prevenção, né, esse ponto é o do escutar sem julgar. Então, a gente está falando de uma comunicação empática. E esse comportamento ele pode ser muito preventivo, principalmente dentro da família, ali com as crianças, com os adolescentes, porque quando eles não têm na família esse espaço para ser ouvidos sem julgamento, eles vão internalizando tudo aquilo que eles estão sentindo, experiências difíceis que eles estão passando, né? Principalmente eles que estão na vida escolar. Então, é um momento de muita interação ali com as pessoas e que muitas vezes acontecem conflitos, acontecem muitas comparações, mexe na autoestima e a criança ou adolescente não consegue lidar com aquilo. Até porque até cognitivamente falando, eles não têm todos os recursos que eles precisam para administrar uma situação difícil.
Porque, por exemplo, o nosso cérebro, ele só está totalmente desenvolvido mesmo, ele só chega na sua maturidade por volta dos 25 anos. E a parte que mais demora para ficar pronta, né, essa parte aqui frontal, né, que a gente chama de lobo frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisões, pelo raciocínio lógico, né, pela comparação entre causa e consequência. Então, as crianças e os adolescentes, eles têm muito menos recursos para administrar situações difíceis. Então, quando eles não têm esse canal de comunicação em casa, muitas vezes internalizam tanto ao ponto de desenvolver um transtorno, desenvolver um quadro depressivo e ter uma desesperança tamanha que ele não saiba o que fazer com aquilo e recorre a um comportamento suicida. Mas para além deles, né, também para além do contexto familiar, nós mesmos no dia a dia, né? Você falou do teu colega, né, que ele te contou a situação e você falou, não é bem assim, né? É uma abordagem interessante porque você tenta trazer para ele evidências de que não é a realidade não é daquele jeito como ele está vendo, né? E complementar isso, né? A gente coloca esse ouvir sem julgar também em prática, que é o ouvir, é acolher, é dizer, poxa, eu entendo, eu acredito, eu entendo que você realmente está se sentindo assim. Por mais que a realidade seja diferente, eu entendo que é dessa forma que você está se sentindo. Então, é uma escuta que a gente valida o que a pessoa está sentindo, até para ela se sentir compreendida. Porque quando a gente fala para ela, não, mas isso aí que você está sentindo não tem nada a ver. Isso acaba gerando até mais confusão para a pessoa. Então, ela pensa, poxa, eu estou sentindo isso, eu não queria estar sentindo, eu não deveria, o que é que eu faço? E acaba gerando mais confusão. Então, quando a gente acolhe, a gente valida, a gente traz um alívio para aquela pessoa, porque ela se sente compreendida, né? Ela entende que pode conversar com alguém. Tem alguém que está entendendo que nem ela está conseguindo entender. O que para ela está tão bagunçado, ela enxerga que tem alguém ali que pode ajudar a fazer sentido. Né? Então, é escutar sem julgar, né? Validar os sentimentos, mas, principalmente, se oferecer para ajudar, claro, né? Como muitas pessoas fazem, olha, eu tô aqui, quando tiver mal, fala comigo, mas também nós precisamos entender os nossos limites, né? Então, por mais que você tivesse a necessidade, o desejo de continuar ajudando teu amigo, tem certos limites, até onde a gente pode ir, né? Porque por isso também existe o lado profissional. Você pode dar suporte para aquela pessoa, você pode conversar com ela, você pode, inclusive, se oferecer para buscar ajuda junto com ela. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem esse impulso de buscar ajuda. Por conta própria, é como se não fosse resolver. Então, às vezes, ela até precisa de ajuda de alguém para buscar ajuda. Então, você se coloca nessa situação de estar junto, de procurar um profissional, talvez até acompanhar ela ali numa primeira sessão, mas entender o seu limite. Não é você que vai fazer o tratamento da pessoa. A responsabilidade por aquela pessoa melhorar não está nas suas mãos. Claro que tem aspectos que você pode colaborar, mas no fim das contas, né, essa pessoa precisa de um acompanhamento profissional. E eu acho importante falar sobre isso, até para tirar um possível sentimento de culpa que possa ter nas pessoas que estavam próximas de outras pessoas que cometeram um suicídio e pensar, poxa, mas ele conversou comigo em determinado momento e eu não fiz nada, né? Então, tem esse lado de que sim, podemos oferecer ajuda e é importante a gente entender como fazer isso, mas temos os nossos limites. Então, a orientação principal é busque ajuda, busque tratamento. Geralmente, o tratamento ele é feito em paralelo, tanto com o psiquiatra, que atua na medicação, quanto com o psicólogo na terapia. Né? E o tratamento da terapia, ele é voltado para isso, para resgatar essa esperança que está perdida na pessoa, né, para trazer para a realidade esses pensamentos, esse funcionamento que está tão disfuncional, tão distorcido, né, e trabalhar numa rede de apoio ali também. Então, a família vai precisar estar junto nesse processo, porque essa pessoa vai precisar de apoio, né, e aí a gente
tem alguns meios aos quais a gente pode recorrer. Claro, tem os profissionais particulares, nós psicólogos, os psiquiatras, né? E outros meios para as pessoas que não conseguem ter acesso ao tratamento particular, tem alguns meios que são gratuitos, né? Então, nos CAPs, por exemplo, né? Todo bairro, toda cidade, ele tem um CAPS, então no CAPS você pode ir, né? Você chega lá, explica a tua demanda e tem os profissionais da... O CAPS, é? CAPs, C-A-P-S, são os CAPs, isso. Né? Eles trabalham nesse centro também atuando na saúde mental e é, né, um serviço gratuito. Tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, acredito que muita gente conhece, né? O telefone deles é 188, 24 horas por dia, eles estão disponíveis para as pessoas que estiverem passando por um momento difícil emocionalmente, eles também têm suporte profissional, né? 188, então ele pega nacional? Nacional. O CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, inclusive foram eles, né, que principalmente trouxeram a campanha do Setembro Amarelo para o Brasil. Foi o CVV, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Medicina também. Então, eles atuam muito ativamente nessa causa da prevenção ao suicídio, né? Então, eu acredito que é isso. As informações que a gente precisa ter, tanto para oferecer ajuda, quanto para buscar ajuda, são principalmente esses pontos que eu trouxe aqui agora. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu contemplar tudo, né, sobre esse assunto. Tem mais alguma coisa que tu queria pontuar? Se não... acho que a gente conseguiu trazer tudo aqui. Que massa, legal. E eu queria dizer que os dados aí, se você quiser entrar em contato com Juliane, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo formas de você entrar em contato com ela, seja Instagram, e-mail, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder tirar alguma dúvida. Não sei qual é o problema que você está passando. O intuito de fazer essa gravação aqui é ajudar pessoas a encontrar ajuda. Então, esse é o intuito do vídeo e os contatos vão estar aqui para que você consiga falar com Juliane. Ela é profissional da área, tá? Ela vai conseguir lhe ajudar melhor. Então, não hesite em pedir ajuda, tá? Como a gente viu aqui, é algo que está fora da autoajuda, né? Ou seja, de você próprio conseguir se ajudar. Então, é necessário uma pessoa profissional faça essa análise, que exatamente como é algo que é uma falta de alguma proteína, alguma coisa química no seu corpo, possa ser que você tomar um simples remédio vai ser passado por um psicólogo, psiquiatra, e aí acho que Juliane sabe melhor qual desses métodos aí pode passar a medicação, que tem essas diferenças, mas com a medicação, ou seja, você já conseguiria voltar ao seu estado normal. Então, é necessário uma análise de um profissional para que possa lhe avaliar. É isso, Juliane? É isso, é exatamente isso. E o profissional que passa o medicamento é o psiquiatra, Pronto, certo? ótimo, olha aí. Que ótimo. Juliane, muito obrigado pela sua participação, tá? Espero que a gente tenha conseguido alcançar aí algumas pessoas que estejam precisando e que fique também de alerta para outras pessoas, né? Para que elas acabem obtendo essa informação, que é uma coisa que acontece, a gente, que principalmente no meio da igreja, né? Quando acontece um suicídio, as pessoas já pensam logo, foi para o inferno. Não é? E você vê que o suicídio é também uma doença. Ou seja, o suicídio, a doença lhe leva ao suicídio, né? Na verdade é isso. A doença lhe leva ao suicídio. Enquanto as pessoas... Ou seja, eu posso ter um câncer e morrer. E aí eu vou para o inferno também, porque eu tive a doença e a doença me levou à morte, né? E fica aí também uma reflexão para as pessoas fazerem e não taxarem já de imediato.
foi um suicídio, vai para o inferno. A gente não sabe qual foi a motivação do suicídio, né? E isso é o que a gente tem que avaliar para não fazer essa taxação que fica até pesado para as pessoas que ficaram, né? Você tem um filho, um marido, a esposa, né? Qualquer parente, amigos, ou seja, você ter esse pensamento de essa pessoa que você tanto amava, agora ela está no inferno. Não traz consolo, não traz alívio. E eu quero deixar esse alerta também para que a gente abra a mente das pessoas para que elas consigam ter essa noção de que a depressão pode levar ao suicídio e não necessariamente a pessoa que comete suicídio, ela já está declaradamente ali taxada como, ou seja, suicídio leva ao inferno. Não é assim, tem que se analisar. E é uma coisa que a gente não consegue fazer. Só cabe a Deus fazer esse julgamento. Ok? Ok, isso mesmo. E enfatizar também que depressão, ansiedade, qualquer adoecimento psicológico não é falta de fé. Eu acho importante a gente enfatizar isso também, né? A gente está falando da estrutura humana, do funcionamento humano. E a gente é acometido de doenças físicas, mas também emocionais, né? Sim. Claro que todo mundo tem a sua dimensão espiritual e isso ajuda muito, mas muitas vezes está atrelado a questões biológicas. Então, precisa de cuidado mesmo que atue na área biológica também, principalmente. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Juliane. Que Deus te abençoe. E obrigado por você ter assistido esse vídeo aí até o final. Que Deus te abençoe também. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.